Oiê, eu sou a Silver. Eu vim aqui mostrar meus 2 anos de conta de Genshin, né? E meus personagens, né? Os que eu mais gosto, né? Um deles já tá bem aqui, né? Eu uso muito, é a Jean. É um personagem que eu, assim, foi o primeiro personagem que eu tirei no jogo. E foi o primeiro personagem que eu vi também, que deu aquelas cutscenes inicial, bem lá no iniciozinho. E quando eu vi ela, eu simplesmente pensei, eu quero esse personagem. E daí, quando liberou pra lançar no banner, eu já joguei vários jogos de gacha, né? Então eu sei que eventualmente o personagem acaba voltando. Mas, como o Genshin era um jogo muito novo, a gente não tinha muita informação ainda, eu não sabia se ia demorar. Porque um jogo que eu joguei por muito tempo foi o Fate Grand Order. E tem rerun lá que, tipo, só veio uma vez até hoje, sabe? O personagem apareceu uma vez e ainda tá pra ter rerun. Vai vir eventualmente, mas demora. Então, tava o banner, era o banner inicial, era Venti. Então, eu resolvi tacar no banner do Venti, que eu tinha gostado dele quando ele começou a aparecer na história. E também porque eu achei que poderia demorar o banner dele pra voltar, né? Então, no que liberou os primeiros tiros, eu atirei. Depois de um tempo veio a Jean. Ah, mais ou menos uns 30 roll depois veio o Venti, né? Era aquela época que ninguém sabia exatamente como é que funcionava esse negócio garantido, tiros e tudo mais, né? Então, acabou que a minha Jean garantiu o meu Venti. Então, eu saí com dois personagens suportes muito bons. A Jean é um personagem que eu tenho paixão, porque ela é muito versátil. Principalmente no início do jogo, ela é bem versátil. Que eu tô usando a minha como suporte no momento. Ui, né? Então, ela tá usando a espada de Favonius, tá com o set do Sombra Verde. Sempre, normalmente as melhores peças que eu tenho do set eu coloco no nela, né? As melhores peças. Boa parte dos itens que tava nela eu roubei pro Xiao depois que eu troquei, né? O set. Ou se não dá pra roubar pra ele, fica nela. Normalmente eu não coloco em outros personagens, a menos que eu troque o set dela. Eu usava ela com o gladiador, era full gladiador. Daí, depois que eu fui trocando a build dela, a parte foi pro Xiao, alguns itens que ela tinha. Deixa eu ver quais itens dela. Eu já nem lembro porque acho que esse item que tava nela veio pro Xiao. Esse item aqui também tava nela, veio pro Xiao. Então eu vou reutilizando a build dela. Tem item que tava nela que tá, acho que atualmente está na Rutal, não? Não, tá. Eu sei que parte desse item dela eu fui distribuindo na conta quando eu troquei e botei o set full de Anemo. Eu tenho o C3 dela e eu tô esperando uma hora tirar a C4. Espero que seja no banner mochileiro. E os talentos dela tá tudo no 10. Assim, o Brisa de Dandelion, que é o Supremo, e a Espada Temporal, eu colocaria num 8 se fosse por uma questão racional. Gostando muito do personagem, eu colocaria sim no 10. Mas como eu sou apaixonada, eu upei as três habilidades dela, tudo no 10. Foi tipo muito recurso nela, eu fiquei bem zerada. Mas é um personagem que eu tenho paixão, então até o ataque normal eu acabei upando, né? E não me arrependo nem um pouco, é um personagem que eu realmente gosto. E é aquilo, desde o início do jogo, e ela, de início eu usava ela como dano, ela era meu DPS, então eu usava o protótipo Rancor. Depois ela pegou a espada pútrida no evento, daí eu botei nela pra usar ela mais como suporte, já que eu já tinha outros DPS, eu já tinha o Xiao, eu já tinha a Rutal. E agora eu tirei a Falcão, que é de dano físico, e provavelmente eu vou brincar de dano físico com a Jean de novo, né? Já que eu tirei a Falcão. Mas normalmente eu uso ela como suporte, né? Ahn, Personagens que eu gosto também, tem o Xiao. Meu Xiao tá com lança do penhasco obscuro, apesar de eu ter a lança do passe, a lança do duelo. Mas mexe bastante nos status dele, daí eu teria que reequilibrar tudo. Daí eu tô com preguiça. Basicamente eu só não troco por pura preguiça. Daí tá os itens dele aí. Eu não tenho constelação de quase personagem nenhum.
Eu tenho da Jean e da Mona, porque eles vêm no mochileiro, acabam vindo uh, enfiado no meio do banner também. Então acabei tirando delas. De resto, personagem nenhum, nem o Venti, eu tenho a Raiden, a Ganyu, nenhum, nem a Albedo, o Zhongli, nenhum eu tenho constelação. O único que eu tenho constelação dos personagens de gacha é a Rutal, que veio o Xiao, daí eu peguei o Xiao e sobrou muita gema, eu peguei o Xiao rápido. Daí a Mihoyo ficou extremamente quieta, ela não postou nada da Rutal. Ela basicamente um belo dia, pã, ela apareceu no banner. E eu gostei muito do design dela, eu achei ela um personagem divertido, gostei muito dela. E eu peguei ela. Deu o acaso de ser um personagem muito forte. Deu o acaso, mas eu gostei bastante dela. Então, num rerun que teve dela, eu peguei a constelação dela, a primeira constelação, que é muito boa, ajuda bastante. Que ela faz com que o ataque carregado da Rutal não consuma estamina. Isso ajuda o combo da Rutal bastante. E também eu peguei a arma dela. O que eu usava era a perdição do dragão. Eu usava nela. É assim, é uma arma decente, combina com ela, inclusive. Legal, é bacana, sabe? Mas a diferença que o báculo fez foi gigantesca. O ataque básico é maior por ser uma arma 5 estrelas, dá dano crítico, aumenta a vida. Essa arma, não é à toa que essa arma o pessoal usa até pra Zhongli, né? Não usam a arma do Zhongli, mas usam a arma que é da Rutal no Zhongli, né? Então ficou assim. Meus artefatos com ela que eu, assim, eu usei a bruxa da chama carmesim. Tem uns itens decentes, tipo o pó decente, mas os de vida não upou, os que tem vida não upou vida, basicamente. Assim, tá decente, vai. Só que é aquilo. Esse set, bruxaria, é tirar uma peça boa. Já começa por aí. Parte do set dela, que eu fui trocando, quando eu tirei uma peça que tava melhor pra ela, fui trocando, fui reaproveitando. Eu botei no Diluc, eu acho que eu botei no Diluc. O meu Diluc nunca foi buildado, assim, eu tentei. Mas acabei que a arma que eu tinha escolhido pra ele foi pra outro personagem. Artefato que tava nele, os que estavam bons, assim, tem uns que estão decentes estão nele, mas uh, teve item da Rutal que eu botei no Diluc, depois eu tirei a Klee por... A Klee eu tirei por elfuísmo, que ela não acrescentou em nada a minha conta, mas tirei por elfuísmo. Boa parte dos itens que estavam no Diluc foi tudo pra Klee, que eram itens bons, eu botei tudo na Klee por carinho. Eu gosto muito da Klee. Eu tô usando contos da Dodoko nela, porque fica bonitinho, combina. Mas eu tenho outros itens que ficariam melhores, assim, né? Mas não combina que nem o conto da Dodoko. E ela é um personagem que basicamente eu peguei carinho, peguei amor, então eu joguei muito tempo de clean, inclusive. O chato dela é que pra jogar com ela tem que ficar resetando o ataque, tá? É meio chatinho de jogar. Mas eu gosto muito de jogar de Klee. Da mesma forma que eu gosto bastante de Rutal, e a Rutal também tem que cancelar a animação. No entanto, eu tenho outros personagens que eu também jogo bastante, que é o Xiao. O Xiao, a Raiden e a Shogun, a Ganyu, são personagens que eu acho bem simples de jogar. Tu não precisa cancelar a animação, tu não... Um personagem... O Xiao basicamente joga sozinho. Tu ulta e fica que nem um demente, subindo e descendo, subindo e descendo. É bem fácil de jogar com ele. A minha Ganyu, eu buildei ela pra... Eu não sei. Até dá pra dar ataque básico, que eu tirei o arco de Amos. Foi por causa do arco de Amos que eu também fui atrás dela, já que eu tinha uma arma boa pra ela, né? Mas eu botei o set do Herói Invernal. E basicamente o que eu mais uso com ela é Morgana e basicamente ficar spamando skill. Eu não spamo tanto o ataque normal dela, porque eu sou ruim. Eu erro o ataque normal. Então, né, por questões de gameplay criminosa, eu spamo mais o Supremo dela e o E dela. Que, assim,
Eu deveria usar óculos quando eu tô jogando, mas normalmente eu tô de fone e machuca daí, então eu não uso óculos. E eu tenho astigmatismo e miopia. Eu não enxergo onde é que eu tô atirando. Eu literalmente vejo todo esse mapa lindo aqui do Genshin, eu vejo tudo torto. Então eu vou errar o tiro. Assim, eu acerto eventualmente, mas eu erro bastante. Então eu já aceitei que eu vou atacar a skill dela. Mas são personagens que eu acho muito simples de jogar, né? Principalmente, nossa, a Raiden é muito fácil de jogar. Ela é basicamente tu taca o Supremo dela e vai matando todo mundo com basicamente atacando, né? É um personagem muito fácil de jogar. Eu tô pra fazer um segundo set pra ela, com proficiência elemental, né? Pra jogar com a Nahida. Porque estão falando que tá divertido e eu quero testar se tá divertido mesmo. É um personagem que eu gosto bastante. Então, outro personagem, assim, na minha conta, dá o acaso, por exemplo, que nem a Rutal e a Ganyu, de eu peguei elas, não porque elas são alguns dos top DPS do jogo, mas basicamente por eu gostar delas, o design, a personalidade, história, essas coisas assim. Deu o acaso delas serem personagens OPs, sabe? Acabou, né, sendo assim. A Nahida é a mesma coisa. Eu tô farmando pra Nahida, já botei ela no 90. Eu tô farmando cogumelo e esses, esses negocinho aqui de coisar. Essas estruturas primordial pra arma dela. E eu vou colocar ela tudo no 10 também. Em questão de talento. Eu tô farmando pra isso. Então. Só que nem sempre eu pego o personagem simplesmente por números. Eu não pego, na verdade, por número nenhum. Eu pego simplesmente porque eu gostei. O caso mais recente é o Sino, ou o famoso Bate-Fofo. Que eu imaginei que ele não ia ser o personagem mais OP do mundo. Eu até imaginei isso. Eu pensei que ele ia ser tipo. Todos os personagens do Genshin, todos são fortes. Alguns são mais OPs, como Eula, Ganyu, Rutal. Outros são um pouquinho. Tem um nível um pouquinho baixo ou um nicho, né? Tipo, que nem a Yoimiya. Em algumas situações ela é melhor usada do que a Rutal, né? Então acaba acontecendo isso. Eu imaginei que o Saino não ia ser aquela coisa tipo extremamente OP, vou chegar lá e vou deletar tudo em 2 segundos. Não, mas ele é bem bom pra dar dano, tu dá pra fazer o abismo com ele, tranquilo. E olha esse personagem. Olha esse personagem. Eu achei o Saino incrível. Adorei ele, gostei muito da personalidade dele. E eu acho ele bem divertido de jogar. E principalmente, eu tô com o último juramento do gladiador nele, os talentos tá tudo no 8. E eu não tenho constelação, como eu disse, eu não tenho constelação com praticamente ninguém na minha conta. Agora sim, eu sempre quis muito o Razor. Eu tirei ele agora no banner da Nahida. Primeira vez em 2 anos que eu tenho o Razor. E o Saino meio que lembrava o Razor e eu olhei isso e tipo, meu Deus, eu preciso, né? Então eu peguei pro waifuísmo. Eu pego muito personagem por waifuísmo, porque acho que uma coisa... eu jogo basicamente por coleção. Outro personagem que não acrescentou muita coisa na minha conta foi o Albedo. Né? Não tinha muito motivo de eu ter um Albedo na minha conta, mas o personagem é muito... Tipo, o design do personagem é diferente, é bonito. Né? A gente teve toda uma história com ele, né? A espinha do dragão, né? Tem muito a ver com ele também. Então eu gostei do personagem, eu peguei o personagem. Mesma coisa com o Zhongli. Que quando eu não pego o personagem, quando eu não quero o personagem, não importa o quão OP ele seja. O motivo é, por exemplo, o arco enferrujado que tá na Yoimiya, eu tenho ele desde o início. E, assim, ele é um arco bom também pro Child, mas eu não gosto do Child. Eu não tenho Child na minha conta. Eu ignorei todos os rerun dele. Quando tem rerun dele, pra mim, tipo, vou salvar a gema! Porque eu não... Assim, a personalidade dele é legal, mas eu não gostei dele, não sei. O santo não bateu, eu não fui muito fã dele. Mesma coisa com o Scaramouche, eu sei que tem muita gente que tá esperando o Scaramouche, mas eu... Né, tô afim não.
E principalmente porque o tempo que eu gastaria buildando eles por ser forte ou coisa assim, é o tempo que eu poderia estar gastando num personagem que eu gosto. Por exemplo, na Rida, eu posso estar, em vez de começar a farmar pro Scaramucci, eu vou continuar farmando pra deixar na Rida tudo no 10. Que eu acho que isso vai realmente fazer alguma diferença, né? E também fica mais tempo de prática com ela, mais tempo que eu vou aprendendo a jogar com ela, times com ela e tudo mais, né? Da mesma forma que foi com a Rutal. Quando eu peguei ela, eu fiquei basicamente focada nela e no Xiao, pra deixar os dois pra usar. Que daí eu comecei a mudar a build da minha Jean, né? Que eu não ia mais usar a Jean de DPS. Que eu usava a Jean de DPS num time, no Abismo. E no outro time eu usava o Vente com personagens de elemento, principalmente os iniciais de elemento. E o Xionyun. Eu usei muito o Xionyun como DPS. Que eu usava ele pra dar fundir. Eu juntava todo mundo com o Vente, botava o Xionyun, espalhava o Cryo, daí eu botava fundir com a Xiangling. Ou eu fazia fundir com a Ember. Basicamente. Era como eu jogava, né? Sem ter DPS na minha conta, que eu tinha só a Jean, Vente e basicamente os 4 estrelas, né? E o Xiaomi é uma personagem que eu peguei bastante carinho por causa disso, né? Ele tá buildado até hoje. Hoje em dia eu não uso mais tanto ele, mas ainda é um personagem que eu gosto bastante, né? Inclusive, quando vê aqueles negócios de... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Personagem... Onde é que é? Acho que é em missões. Quando veio aqui os... Aqui, ó. De date, o primeiro que eu fiz foi o dele. Depois eu fui fazendo os outros. Esse aqui eu quase morri pra fazer. Meu Deus do céu, eu queria derreter no fazendo da Bárbara. O da Bárbara e eu acho que o da Yujin são os únicos que eu, tipo, queria derreter fazendo. Meu Deus do céu. Os outros foram legaisinhos, tipo, legalzinho, decente, ou muito bom. O do Gorou foi muito legal. Mas tem uns que, meu Deus do céu, dá vontade de derreter fazendo. Mas eu fui fazendo eventualmente, né? É aquela coisa, a gente vai, né? A gente vai tentando, a gente vai indo. Então é basicamente isso. Bem, isso aí basicamente foi meus 5 estrelas, né? O Kazuha eu peguei logo após o banner gigantesco o banner eterno da Ayaka. Que eu rodei no banner dela, eu tirei a constelação de Luke. Daí eu peguei o garantido e guardei pro Kazuha. É por isso que eu não tenho a Yelan na minha conta. Porque como eu tirei quando eu tava no garantido, eu preferi garantir o Kazuha do que a Yelan, né? Porque eu gostava do Kazuha e a Yelan. Eu não sei se eu... Talvez eu queira ela, eu ainda não sei. Assim, talvez eu tenha que fazer um pouco mais de história com ela, alguma coisa assim pra ter um waifu, alguma coisa assim por ela. Porque o design dela parece basicamente um Shinkyu mais alto e com peitos. E saia. Basicamente. É o que me dá a impressão, assim. Deixa eu ver se aqui, ó. Não parece aqui, é só os personagens que eu tenho. Mas basicamente eu não sei se eu gostei dela. Eu joguei um pouquinho, eu testei ela, então eu vi que ela é divertida de jogar. Mas quando for pra vir um rerun dela, eu vou pensar melhor se eu vou pegar ela ou não. Talvez eu pegue, porque se eu realmente achar divertido de jogar e gostar dela, eu vou pegar. Se não, né? Foi, quais os personagens que eu tenho também, isso aí é uma curiosidade, são de lança ou de espada. Ou até de arco. Eu não tenho personagem de espadão. Só com as estrelas de espadão eu tenho. Porque personagens de espadão são personagens que eu não gosto tanto de jogar. Assim, quando é pra vir o personagem, eu, nossa, que legal, eu quero muito. E depois eu broxo. Foi assim com a Dory. Eu olhei a Dory, nossa, os ataques básicos dela é legal. Olha como ela é um personagem legal, olha só. A animação dela. Nossa, eu olhei a Dory e eu preciso. Quando ela chegou, eu... Então, sei lá, uma hora ela vem. Eu brochei. 5 estrelas foi a mesma coisa.
Quando foi pra vir a Eula, ela ia ser. Eu vi que ela ia ser meio que uma colega da Jean. Ia acabar tendo ligação as duas, né? Então eu olhei o design dela, o jeito que ela ataca. Eu apaixonei. Nossa, eu quero, incrível. Só que ela era de espadão. Daí ela chegou. Daí eu. Sei lá. Sei lá. Daí eu fiquei muito indecisa em relação a ela e resolvi não pegar. Né? Resolvi guardar minhas gemas. Ah, e até hoje eu não acho que eu fiz errado em guardar pra ela, não. Acho que eu fiz guardar as gemas e não gastar nela, não. Que é um personagem que eu achei legal, mas. Sei lá, eu achei ela um pouco preguiçosa, assim. Parece que. Ó, que o triunvirato do doguinho. Ah, ela parece que foi feita meio que tipo, a gente quer vender de qualquer forma. Daí fizeram ela. Daí sei lá, não gostei. Eu gostei, mas não gostei. É isso que me faz não ir atrás, sabe? Como é um personagem que eu não realmente gostei, eu prefiro guardar as gemas ou esperar ver se, tipo, uh, realmente eu senti falta. Eu realmente queria, daí eu vou no rerun e tal. Porque eventualmente os personagens voltam, então eu não preciso ficar tão desesperada em relação a isso. E agora uma menção honrosa, personagem que eu quero maximizar, a Candace, que eu gostei muito do design dela, eu tava apaixonada. Antes dela vir, eu tava procurando, fuçando em tudo atrás dela, o design, skills, eu queria muito ela. Dela veio. Assim, eu parei de buildar ela pela questão da Nahida, mas vou ver se eu termino. Eu já juntei algumas coisas, né? A arma dela tá com lança de favônios, os itens ela tá com ritual real. Acabou não upando tanto a vida quanto eu gostaria, mas upou bem a vida. E eu quero mais constelações dela e eu quero maximizar ela também. Por waifuísmo, eu gostei da personagem. Agora, se vale a pena, eu acho que não. Mas eu gostei muito dela, então eu vou fazer. E eu acho que a Hydro é mais fácil de tu utilizar em mais times do que o Gel, basicamente. Então, acho que basicamente, por enquanto, é isso. Acho que eu farei no futuro um vídeo sobre a Jean, mais detalhadinho, né? Por ser minha main, eu tenho mais conhecimento da Jean do que outros personagens. Outra menção honrosa, honroso Ping, que tá aqui, Jesus Cristo. É por isso que eu tô usando no bullying, não fazendo abismo, porque é impossível, né? Mas, enfim, é isso. Tchau!